Tá bom. Nós estamos falando, né, uma série de mensagens. Deus, o homem, o diabo e o mundo, né? Quando a gente falou de Deus, parece que mexeu com a estrutura de algumas pessoas, né? Porque muitos de nós estamos há muito tempo na igreja e sabemos muito pouca coisa de Deus. Como que você não conhece o mínimo que já foi revelado sobre o Deus? Então nós falamos sobre Ele, nós falamos sobre os seus atributos, falamos como se ora, né? E muitas pessoas, né, até falam assim, uai, como que eu oro? Uai, já ensinou, Pai nosso que estás no céu, pronto, não tem mistério, né? Ah, eu não posso conversar com Jesus? Pode conversar com Jesus. Não posso conversar com o Espírito Santo? Pode conversar. Mas Ele nos ensinou a falar com o Pai. É o que nós fazemos, tá? Então, nós falamos sobre isso, logo eu vou disponibilizar de novo só essa palavra, para quem quiser, eu já disponibilizei o slide lá no grupo, né, para quem quiser se imprimir e estudar, e hoje nós vamos falar sobre o homem. Eu vou pedir para vocês, como domingo que vem eu vou falar sobre o diabo, eu quero pedir um favor para a igreja. Quem puder jejuar essa semana, jejua. Por quê? Porque é o seguinte, eu vou trazer fatos sobre esse camarada aqui, que provavelmente ele vai criar uma situação para não acontecer. Eu tenho medo? Não. Se desligar, cair energia, nós já fez culto de vela aqui, não fez? Esses dias? Aí a luz chegou, não chegou? Se for necessário a gente fazer um culto à luz de vela, nós vamos fazer. Tenho medo dele? Não tenho medo dele. A Bíblia diz que eu tenho que ter medo de Deus e não dele, tá? Mas se você puder me ajudar em oração, porque às vezes alguma coisa que você precisa saber sobre ele vai ser falado. Então, se você puder tirar 1 ou 2 dias nessa semana aí para nos ajudar nessa intercessão, eu agradeço, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o homem. Gênesis 1, do 26 ao 31, diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde de manhã, o dia sexto. Amados, nós precisamos entender que quando Deus cria o homem, Ele cria o homem baseado numa referência. Ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem. O que seria essa imagem de Deus? Eu já abordei isso na palavra passada, mas nós temos que entender que toda a criação, ela gira em torno de uma pessoa, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Tudo gira em torno dele. Tudo que Deus fez pensando em Jesus. Foi por ele, é ele quem fez através dele, o Pai fez através dele, e tudo é para ele. Tudo é para... Pensa numa pessoa importante. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Tudo que foi feito. Vamos ler Colossenses 1, 15 e 19. O qual é imagem de Deus invisível. Olha o que o texto diz. Cristo é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por causa dessa frase, o primogênito, tem religiões que pregam que Cristo foi criado. Por causa dessa palavra aqui, ó, o primogênito, ele foi a primeira coisa criada. Mas qual foi a primeira coisa criada? A imagem de Deus. Quem? Cristo, o corpo de Cristo. O homem é baseado no corpo de Cristo. Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, que imagem é essa?
o corpo de Cristo. Quando Deus, na sua onisciência, olha, eu sei que se eu falar muito difícil, você ora para Deus te dar entendimento, tá? Porque às vezes eu penso que ele está trazendo um assunto que eu demorei 20 anos para entender e eu penso que você vai entender hoje. Mas peça graça para Deus, vocês vão entender, amém? Então pensa assim, Deus na sua presciência, Ele viu tudo. Ele viu que Satanás ia cair, Ele viu que o homem ia cair, Ele viu tudo. E mesmo assim Ele criou. Então quando Deus viu que Satanás ia cair, que o homem ia cair, Ele falou assim, eu vou criar o homem. Como? Conforme a nossa imagem. Que imagem? Cristo. Porque já que o homem vai cair, e por causa disso toda a terra vai ser contaminada por causa da queda do homem, eu preciso trazer uma redenção para o homem e para a terra. Então, você, Cristo, você virá nesse corpo. Então, quando Deus cria o homem, Ele cria baseado nesse corpo, o qual é a imagem do Deus invisível. Então, quando Cristo esteve entre nós, há 2000 anos atrás, era o próprio Deus andando entre os homens. Já parou para pensar nisso? O apóstolo João deitava no colo dele. Aí você fala, que homem viu Deus? Muitos vão dizer que foi Moisés. Os 12 viram. Milhares de pessoas viram. Os discípulos falavam assim, nos mostra o Pai. Ele falava assim, vocês estão tanto tempo comigo, que vocês ainda me perguntam, me mostra o Pai? Olhou para mim e viu o Pai, porque eu sou a imagem do Deus invisível. Quem vê Cristo vê o Pai. Então Ele é o primogênito. O corpo de Cristo foi a primeira coisa a ser criada, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Ou seja, através de Cristo, tudo foi criado, visíveis e invisíveis, seja tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo que tem, tudo é de Cristo. Esse é o conceito. O pai tem que fazer tudo pro filho. Esse é o conceito. Não é assim que é? Não é assim que a gente vive no dia a dia? A gente não faz tudo pelos nossos filhos? Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então veja, tudo isso demonstra que Cristo vem antes, que Ele não é criado, é Ele quem criou. Ele foi, lembra das dispensações? Dispensação do mistério, dispensação da graça e dispensação da plenitude dos tempos. São as 3 dispensações que eu falei no culto passado. Cristo, quando estava criando, Ele estava na dispensação do mistério. Ninguém sabia quem Ele era. Ele andava lá, como os anjos o conheciam? Como o príncipe do exército do Senhor. Eu não li para vocês, foi que dia? Foi na oração, na sexta-feira, nós estávamos lendo Josué. Não apareceu um anjo com espada desembainhada? Você notou algo diferente nesse anjo? Josué chega diante dele e faz assim, ó. Esse anjo não repreende Josué. Vocês não reparou isso? O anjo do Apocalipse, quando João chega para adorar, ele... Epa! Eu não, adora a Deus. O anjo do Apocalipse falou, adora a Deus. Quando Josué se prostrou diante desse anjo, o anjo recebeu a adoração. Então nós entendemos que isso é uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, porque Ele não repreendeu Josué, Ele aceitou a adoração do Josué. Então agora você sabe que a criação do homem, né, como de todas as coisas, começam em Cristo Jesus. Por isso que nós o amamos e o servimos, porque Ele nos amou primeiro. É Ele que tem a preeminência de todas as coisas. Como foi a criação do homem? Quando eu falo homem, é ser humano, homem e mulher, tá? Estou abrangendo tudo. Gênesis 2, 6, 8 diz assim: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então subia um vapor. Esse vapor caía na terra. Por isso que se fala que o homem foi criado do barro. Porque esse vapor subia e deixava a terra
mole. Por isso que a gente fala que o homem foi criado do barro. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então veja, Deus, ele fez o corpo do pó da terra, né? E soprou o fôlego de vida, o espírito humano, e o homem foi feito alma vivente. Baseado nisso, nós percebemos que o homem tem pelo menos 3 elementos que o compõem: corpo, alma e espírito, né? Nós vamos ler em 1 Tessalonicenses 5:23 assim, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como funciona o seu processo de salvação? Basicamente, quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, o Espírito Santo habita no seu espírito. Então, o seu espírito humano está salvo. Agora você vai passar por um processo nessa terra, chamado de regeneração. A sua alma diariamente vai passar por um processo de salvação. Então, todo dia você vai ter que aprender a mortificar os seus desejos, os seus impulsos. Isso é diário. E, por fim, na ressurreição, haverá a salvação do corpo, que é a transformação. Quando Cristo vier e ele arrebatar a sua igreja, ele vai transformar os nossos corpos. Então, é nisso que vai acontecer a redenção final do ser humano que crê no Senhor Jesus. Esses 3 elementos nós chamamos, se você quiser saber, se chama tricotomia. Só que existe pessoas que acreditam na dicotomia. Em resumo, dicotomia: alma e espírito é um só. Então o homem tem um corpo, alma e espírito. Isso é quem tem a visão dicótoma. A sua Bíblia, não sei se você sabe, ela é tendenciosa. Se você voltar lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, tem que estar bem separadinho essa palavra aqui, ó. Todo o vosso espírito, e alma, e corpo. O autor dessa Bíblia e os autores dessa Bíblia, eles creem na tricotomia. Se na sua Bíblia tiver em todo o vosso espírito, alma, corpo, então eles são dicótomos. Eles acreditam que é só 2 elementos que tem um homem, tá? Isso é só para tirar dúvida, tá bom? Por quê? Mas por que está assim na minha Bíblia? É que as pessoas que escrevem a Bíblia, ela chama você de leigo. Leigo, esse é o termo que ela te dá. Então ele pensa assim: eles não têm inteligência suficiente para entender o que está escrito aqui. Então eu vou colocar uns termos, umas palavras aqui, para ajudar no entendimento. Tá duvidando? Quem tem a nova tradução da linguagem de hoje aí? Tem alguém que tem essa versão? Nova tradução da linguagem de hoje? Se tiver, vai lá na capa dela, tá escrito isso. Tá escrito na sua Bíblia. Eles falando. Tá os 3, né? Então, visão tricótoma. Os autores da Bíblia, os que fazem a tradução, eles não têm que estar preocupados em interpretar ela para você. Ela só tem que pegar o texto original e trazer para mim e para você. É só isso que eles têm que fazer. Mas tem autores que, principalmente Bíblias de estudo, tá? Eles gostam de nos direcionar. Então, em que consiste cada parte do corpo do homem? Nós temos o espírito. O que é o espírito? O espírito lá vai ser traduzido, lá em Gênesis, como fôlego de vida. É aquilo que conecta a nossa alma ao nosso corpo. Também, ele é um corpo. O seu espírito também é um corpo. Por que ele é um corpo? Porque ele interage com o mundo espiritual. Então ele é um corpo. Ele também é um tipo de livro que registra os seus atos. Significa que tudo que você fez ou está fazendo está imprimido no seu espírito. Automaticamente, quando Deus cantar a sua senha, o Espírito vem para Deus e todas as informações que Deus precisa de você vem nesse Espírito e entra dentro de Deus. Então Deus tem tudo o que Ele precisa sobre você. Mas Deus também colocou anjo para anotar
Por quê? Porque Deus trabalha com testemunhas. Eu não sei se você sabe disso. Deus não aceita a palavra de uma só pessoa. Tem que ser de 2 ou 3 no mínimo. Por isso que quando alguém vir falar algo para você, você tem que pensar. Uma pessoa falou e você acreditou, a Bíblia é clara, tem que ser 2 ou 3. Deus não aceita de uma. Agora, se tiver um monte de gente reclamando, aí Deus vai falar, uai, tá todo mundo falando desse caso, então eu tenho que intervir. Então nós temos que aprender isso. Então o seu espírito vai para Deus, e nisso chega o anjo junto. Tudo anotadinho. Chega lá com os livros assim. Fala, agora, Raimundo, house is down, casa caiu, vamos aqui, vamos pegar os livros aqui. Você entende? É assim que funciona. Por quê? Porque o Raimundo pode virar e falar o seguinte, mas Deus, tá muito injusto isso. Aí levanta um anjo e fala assim, ó, eu acompanho o Raimundo desde o ventre da mãe dele. Desde o dia que foi declarada a geração dele, eu tô lá com a mãe dele acompanhando. Desde bebê eu acompanho ele. Tudo que ele faz eu vejo e eu anotei, tá tudo aqui, ó. Tá tudo anotado. Não tem o que fazer. É mais fácil ele virar e falar assim, eu sou um pecador, me perdoa, do que ele tentar debater. Vai dar ruim, não vai dar bom. Tá? Quais são os atributos ou as faculdades do nosso espírito humano? Ele tem intuição, consciência e comunhão. Intuição, a capacidade de saber coisas sem ter um conhecimento prévio. O mundo vai chamar de sexto sentido. Coisas espirituais. Mesmo que você não sirva a Deus. Você não conhece um monte de gente que não serve a Deus e ela percebe as coisas espirituais? Por quê? Porque a intuição dela é bem aguçada. Provavelmente é uma pessoa que, se vier para Deus, vai para o profético. Se ela vier para Deus, ela vai para o profético, vai para a intercessão, ou vai ser usado muito em dons de profecia, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, ou vai ser um profeta, literalmente, tá? Então, a intuição é isso. Você está dirigindo aqui, aí você está indo reto assim, você vê o negócio dentro de você, assim, entra aqui. Não, vou reto aqui, eu sempre faço esse trajeto. Aí tu vai, uma fila enorme, 3 horas, aí você fica às 3 horas pensando, por que eu não entrei naquela rua? Por que eu não entrei naquela rua? Por que eu não entrei naquela rua? Porque a sua intuição, ela falou, é o seu espírito se comunicando com a sua alma, falando, ó, entra aqui. Porque ele abrange uma região que você não abrange, que é o mundo espiritual. O seu espírito, ele discerne, né? Pela revelação do Espírito Santo, ele discerne espiritualmente. Um outro atributo, a consciência, a capacidade de discernir o bem e o mal. E mostra também o seu nível de vida de Deus. Como assim? A maioria das pessoas, nós vamos falar isso agorinha, a maioria das pessoas se julgam boas. E dependendo do que a pessoa fazer, nós aceitamos. Tem coisa que a gente acha normal. Por exemplo, quando tem uma irmã aqui da igreja que um dia ela perguntou assim para mim, bispo, posso assistir o UFC? Aí eu virei para ela assim, né? Eu já entendi tudo, sabe? Quando você já recebe a revelação dentro de você assim, eu virei e falei assim, pode me dizer, quando o cara tá batendo lá, você pensa que é o cara batendo no seu irmão, não é? Ela, Eu falei, então não pode. Eu falei, não pode. Isso aí tá aguçando muito a sua carne. Eu falei, dá um tempo. Você já parou para pensar que nós assistimos essas coisas e nós que é crente, nós pula, fala, quebra, rebenta, acaba. Aí você fala, não, tô torcendo pro Brasil. Você fala, tô torcendo pro Brasil. Tu tá assistindo um jogo de futebol, o seu time, aquele jogador que você mais gosta, dá um carrinho, quebra a perna do cara, acabou com a carreira dele, e você fala bem assim, ó, faz parte do jogo. É o risco do jogo. Ele tava lá falando feio. E tu, crente, acha isso normal. Por que você acha normal? Por causa da consciência. A nossa consciência precisa ser trabalhada pelo Espírito do Senhor para nós discernirmos o bem e o mal. Em que sentido? No sentido do que agrada e desagrada a Deus. Então nós temos que fazer isso. Então por que você rejeita certas coisas? Por causa da consciência. E a comunhão, que é o relacionamento com Deus, que é a habitação. Aonde o Espírito Santo habita em nós? No nosso espírito, tá?
Então, é aqui que está a nossa comunhão. Então, essas são as 3 faculdades do nosso espírito humano. E a alma? A alma é a vida do homem. Você é alma. Eu sei que tem um ensino aí que fala assim, que você é um espírito que tem uma alma que tem um corpo. Errado. Você é uma alma. A sua essência é alma. Nós não lemos lá que foi feito alma vivente? Você é alma. Com o espírito você interage com o mundo espiritual e com o corpo você interage com o mundo natural. Simples assim. As informações dos 2 corpos, né? Espiritual, natural. E os atributos. Quais são os atributos da alma? Mente, vontade e emoção. O que é a mente? Capacidade de pensar, de raciocinar. Vontade, capacidade de escolher em fazer ou deixar de fazer. Emoção, toda a expressão de sentimentos que você tem, como por exemplo, alegria, ira, tristeza. Tudo isso está na sua alma. Corpo é um tipo de, vou usar esse termo, tá? Receptáculo, tá? Porque às vezes é difícil achar né? Eu vou falar corpo. O corpo é um corpo. Não, vou usar outra palavra, né? Mas só para compreensão. É um receptáculo que recebe a alma e o espírito humano e interage com a criação natural de Deus. Ela vai ter pelo menos 3 atributos, que é a locomoção, sensação e intuição. Locomoção, a sua capacidade de ir e vir neste mundo natural. Sensação é a resposta da sua interação na Terra, seja química ou emocional. E nisso a gente tem os nossos 5 sentidos. Você lembra dos 5 sentidos? Visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, é na sensação que a gente tem isso. Por exemplo, você quer ver algo legal da sensação? Quando você encontra alguém que ou você está desequilibrado, ou a pessoa está com muita energia eletrostática. Você já encontrou com uma pessoa assim? Você vai cumprimentar a pessoa e você encosta no carro e veja suas roupas, tá? Isso aí normalmente é mistura de roupa. Deus já alertou lá atrás. Não misturem roupas. Por quê? Você até escuta o estralo, não escuta? Sapato, roupa. Essa fricção, ela cria eletrostática. Então, da onde vem isso? É o nosso corpo transmitindo, tá? E a intuição, que é a percepção de algo. O seu corpo também tem esse alerta, tá? O seu corpo ajuda a perceber o que é perigoso e o que te traz paz. O corpo também te dá essa sensação. Por exemplo, às vezes você entra num ambiente, o seu corpo sente. Você já não chegou num lugar e falou assim, nossa, parece que me roubaram a energia? Essa energia é da onde? Sua alma está na eternidade, o seu espírito está na eternidade. Então você sente essa fraqueza aonde? No corpo. Aí você fala assim, nossa, agora isso é uma fala que as trevas usam, mas não tem problema usar aqui também não. Nossa, que ambiente carregado. Não é assim? Não é? Você entra num lugar assim e fala, nossa, que ambiente carregado, o teu negócio aqui. Quando a gente fala ambiente, é porque assim, saiu aquela pessoa, a paz reinou. Digamos assim, por quê? Porque ela está desequilibrada na própria química dela. Às vezes, você está com deficiência de vitamina. Isso afeta. Tem pessoas que têm bipolaridade por causa que tem coisas que faltam dentro do corpo dela. Ela ganha uma segunda personalidade. Eu conheci uma pessoa que se ela não tomasse íon, acho que era íon que chamava o remédio, ela mudava a personalidade. Então ela precisava tomar o remédio pra ficar calminha, tranquila. Você chegava e encontrava a pessoa atacada, fala, não tomou remédio. Aí ela fala assim, bipolaridade. Eu falei, Deus me livre, fica pra lá esse negócio. Então veja, são as sensações do corpo. Baseado nisso, então agora você sabe a sua natureza. Você é composto de 3 elementos, corpo, alma e espírito. A sua essência está na alma. No seu espírito você interage com o espiritual e no seu corpo você interage com o natural. Qual era a vontade de Deus? Olha só, Deus te deu 2 corpos ao mesmo tempo, um espiritual e um natural. Qual era a vontade de Deus?
Eu quero que vocês pensem. Que vocês interagissem ao mesmo tempo com o natural e com o espiritual. Agora era para você estar vendo os anjos passando e as pessoas passando. E hoje, quando vê uma pessoa que tem, a gente fala de visão aberta, a gente fala que essa pessoa é louca. Mas essa sempre foi a vontade de Deus, porque Ele te deu um espírito para você ver. Deus quer que você veja. É você que não quer ver. Não é? Você quer ver um demônio em forma de cachorro? Em forma de touro? Em forma de serpente? Em forma de dragão? Bufando, dizendo eu vou te matar. Você quer ver isso? O tempo inteiro? Aí você olhar para a cara dele, vai nada, e vai embora. Ele falou, esse eu não consegui pegar. Aí passa o próximo, eu vou te matar. Ai, pelo amor de Deus. Esse eu vou pegar. É assim a vida do crente. Não é? Mas eu estou falando sério. A sua vida é baseada na fé ou no medo. Às vezes Deus já quis te levar lá no trono. Aí você está aqui adorando, sentindo subir. Você, epa, tá doido? Pô, deixa eu quieto, tá na hora de eu ir não. Você já pensa assim, tá na hora de eu ir. Você sabe a hora que é para você ir ou não? Deus só quer te dar uma experiência. Aí você está aqui, não vou. Aí você está orando assim, sentindo seu corpo mole. Não vou cair não vou não sei o que. Vai segurando. E Deus fala, eu vou, o anjo fala assim, essa aqui, pai, essa aqui é difícil. O Senhor mandou levar ela, mas não quer ir de jeito nenhum. Tá cheio de experiência na internet, assim, das pessoas que Deus chamou, começou a subir, ficou com medo e desceu. Aí depois de 20 anos, Deus falou, vou fazer uma segunda tentativa. 20 anos. Já começou. Já começou a experiência, já. Entendeu? Já é. As trevas, eles se aprofundam tanto nisso que para eles é muito normal fazer o que se chama de viagem astral. Entendeu? Então assim, às vezes num ambiente não é nem demônio, são bruxos. Mas e aí? Você orou? Entendi. Bom, pelo menos você está aqui, está firme e forte, né? Mas são experiências. Deus mostra essas coisas para nós, tá? Então veja, quando Deus criou o homem bom. O que é bom? Bom do ponto de vista de Deus, agradável a Deus. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde de manhã do dia sexto. E nisso Deus também colocou 5 bênçãos sobre o homem, sobre o ser humano. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai a terra, e dominai sobre peixes do mar, aves do céu, e todo animal que se move sobre a terra. Então essas são as 5 bênçãos que Deus colocou sobre o homem. E Deus deu 2 mandamentos ao homem. Somente 2 mandamentos. Quais são os mandamentos? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comedes, certamente morrerás. Então Deus deu 2 mandamentos. Deus fez muitas árvores no jardim, árvores que tinham frutos, árvores bonitas, e tinha essa, e ele colocou, no meio do jardim ele colocou a árvore da vida, no meio, exatamente no meio. E do lado da árvore da vida, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a Bíblia é muito clara em dizer que a árvore que estava no meio era a árvore da vida. Quando você lê o texto de Eva e você vê Eva debatendo com Satanás naquela serpente, você vai ver Eva dando uma resposta para a serpente. A árvore que está no meio, Deus disse para nós não comermos dela. E é o contrário. Era para ele justamente comer da árvore do meio. Só que assim, você imagina, não sei se você sabe, mas até a psicologia, se não me engano, aborda sobre isso. Quando você fala não, você ativou algo dentro de você.
Fala para mim se você nunca viu aquele botãozinho do incêndio e você nunca ficou doido para quebrar e sair correndo. Fala para mim se você passa do lado de uma casa, vê uma campainha, você fica até coçando assim, entendeu? Quando você era jovem, aí que você fazia. Agora que você é adulto, você só olha, mas não dá vontade de sair correndo. Tudo que é não se torna um objeto de cobiça para nós. Então Deus disse para Eva, não coma, para Adão, não coma dessa árvore. Então eles passavam perto da árvore, ó, a ordem era não coma. Então Eva passava, ela olhava, pegava folha, cheirava assim, nossa, tá um cheiro bom, mas não pode comer. E aí Eva vai começar a fazer o que eu e você fazemos. Quando eu tenho dificuldade com um problema ou com um pecado, eu começo a criar muros. E eu penso que isso vale para todo mundo. Eva vem e fala o seguinte, o que Deus falou? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Essa era a ordem. Quando você vê a Eva conversando com a serpente, vamos lá em Gênesis 3. Gênesis 3, no 2, para vocês entenderem a mensagem. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Onde está escrito que Deus disse não toque? Deus só disse não coma. Então Eva criou mecanismos. É o que muitos de nós fazemos. Não pode ver TV, não pode ver futebol, não pode fazer isso, não pode aquilo. Por quê? Porque aquilo é um bloqueio para mim, mas eu faço com que aquilo se torne uma cerca de santidade para todos. Então aquilo só vale para mim, não vale para todo mundo. Então Eva, quando ela viu que ela estava tentada a comer, ela criou um muro. Deus falou, não coma. Ela disse, não é nem para comer, nem para tocar. Já mentiu, Deus não falou isso. Mas Satanás, ele pega essas coisas. Ele pega tudo isso, ele vai falar assim, não, você não vai morrer não. Eu sei que você conversa, isso é balé. Eu já caí nessa conversa de Deus também, você vai cair nessa conversa também? E aí o que acontece? Qual é o grande problema? Deus, ele disse que aconteceria se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certamente morrerás. Então Deus deu a sentença mais dura que o homem poderia tomar. Deus não deu uma sentença alternativa, ele já deu a mais dura. Se comer, morre. Ele poderia falar assim, se comer vai ficar 10 mil anos longe da minha presença. Então quando desse 10.001 ele voltaria, não era? Ele falou, vai morrer. Então Deus já deu a pior sentença, se comesse do fruto. Então esse foi um problema. Satanás pegou esse gancho e fez a tentação. Satanás nunca vai te tentar naquilo que não te afronta. Ele observa você, ele vê qual o seu desejo e ele vai te tentar nisso. Seu desejo é carro, ele vai te tentar nisso. Seu desejo é uma pessoa, ele vai te tentar nisso. Seu desejo é dinheiro, ele vai te tentar nisso. Ele observa você. Você pensa que ele já chega atacando? Não. Quando ele vem na sua vida, ele passa às vezes 3, 4 anos te observando. Ele está na eternidade, ele não tem tempo. É você que tem tempo. Não é assim? Às vezes sua vida está uma paz, não é? 1 ano, 2 anos, você vai, pega e pega. Do nada vira do avesso. Por quê? Chegou o momento de atacar. Agora é a hora de eu atacar. Ele viu a hora de entrar. Porque você deu brecha. Você mostrou suas fraquezas. Não precisa fazer nada. Ele fica lá quieto e fala assim, não, já vai falar. Ele vai lá no quarto, ele vai orar, Deus vai dar uma revelação para ele, ele já vai ligar para todo mundo contando a revelação. Eu só ficar quietinho aqui. Aí já sai do quarto de oração até brilhando. Ai, eu preciso ligar para fulano. Ó, aconteceu isso. Foi desse jeito. Aí ele falou. E às vezes de perguntar, Deus, o Senhor me revelou isso, eu devo contar isso? Porque foi lido aqui em Apocalipse, que o anjo deu uma ordem para João falando assim, não conte a voz que saiu dos 7 trovões. Foi ou não foi? Então tem coisa que você não pode contar.
Aí você conta sonho e projeto. Para nego que olha para você e já não gosta de você naturalmente, tu vai entregar a tua vida na mão dessas pessoas. Vigia, crente, vigia. E aí o que acontece? Como que Adão caiu nessa conversa? Eva foi lá, a Bíblia diz que Eva foi, pegou, comeu e pegou o fruto e deu para Adão. Adão foi ver Eva comer. Ela comia, se lambuçava. Falou, nossa, isso é bom demais. Como que Deus guarda uma fruta dessa só para ele? Não é possível. Adão olhou e falou assim, não é que essa serpente tem razão? A mulher não morreu. Tá ali se lambuzando todinha. Quer saber? Acho que Deus mentiu mesmo. Creque. Quando ele fez creque, a Bíblia diz que os olhos dos dois se abriram. E eles perceberam que o bem e o mal foi colocado diante deles. Satanás olhou e falou assim, cumprido. Virou as costas e saiu. O que Satanás não contava é que Deus, antes de criar o próprio Satanás, já tinha um plano. O ser criado acha que vai ser melhor que o Criador, né? Mas nunca. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, tentados pela serpente, né? Entrou e comeram da árvore. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. E deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Qual que é o grande problema? O homem não sabia que a morte, quando Deus anunciou, certamente morrerás, ele não sabia que essa morte seria gradual. O homem foi feito como? O corpo, Deus sopra o fôlego de vida, o espírito. A fusão do corpo com o fôlego de vida gera a alma. Então o homem é feito alma vivente. O que o homem não sabia é que essa morte, ela começa como tudo começa. Como tudo começa com Deus? No espírito, no mundo espiritual. Tudo que Deus estabelece começa no mundo espiritual para depois se manifestar no mundo natural. Então, quando o homem comeu, aonde ele morreu? No espírito. Aí talvez você vai entender agora o que aconteceu. Se você ainda estiver com Gênesis 3, né? A partir do 8 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Tem que rir disso aqui, mas tá bom. E chamou Deus a Adão e disse: onde estás? Como que um Deus que sabe de todas as coisas pergunta: cadê você? Um Deus que é onipresente pergunta: cadê você? Você entende que ele não estava perguntando para Adão de localização geográfica? Adão, cadê você? Eu tô aqui, achou. Foi nada disso. Quando Deus pergunta: Adão, cadê você? É como se Deus falasse: Adão, aonde você está? Que o meu espírito não se conecta mais com o seu espírito. Eu não falo mais com você espiritualmente. Alguns acreditam que foi a primeira vez que Deus falou audivelmente aqui no jardim, porque Deus só se comunicava espiritualmente com Adão. O espírito dele estava morto, não havia mais comunicação. A partir dali, a comunicação entre Deus e o homem foi, fechada. Então ele pergunta: aonde você está? Deus sabia a moita que ele estava. Deus sabia a figueira que estava nele, mas ele falou: cadê você? Meu espírito não se conecta mais com o seu. Aí Deus pergunta para ele: você comeu, né? Deus já não sabia que ele tinha comido? Mas o homem tem que se justificar, o homem tem que falar. E agora vai vir algo que muitos de vocês não vão aceitar, mas é a realidade. Todos nós estávamos dentro de Adão quando ele pecou. O que significa isso? O Maurício Lobo estava no exato momento que o Adão comeu o fruto dentro dele. Existe, eu acho que um DNA, eu acho que é chamado de é um DNA ancestral que tem, que eles buscam, esse DNA diz que consegue levar aos primeiros pais.
dando a entender que Adão e Eva foram os primeiros pais. Então todos nós, de alguma forma, ainda que corpórea, nós estávamos dentro de Adão. Um dia você estava dentro do seu pai, dentro do seu avô, dentro do seu bisavô, você estava lá, até vir em Adão. Então, como Adão pecou e rompeu o relacionamento com Deus, todos os filhos que nasceram de Adão, nasceram com a mesma característica que ele estava agora. Adão não estava morto no seu espírito? Todos os filhos que Adão começou a gerar e todos os filhos que os filhos de Adão começaram a gerar se tornaram mortos nos seus espíritos. E o que significa isso? Que agora a gente vai ter uma vida reduzida. Lógico que no começo da Bíblia eles viviam mais porque eles estavam perto da árvore da vida. Então eles viviam muito mais, o clima era outro, né? Antes de Deus mandar a chuva do dilúvio, o clima era outro, o ambiente era outro, era mais propício ao homem viver muitos anos. Como Deus rompeu todas as comportas do céu, mudou o clima. Depois do dilúvio é que o homem vai comer carne. Antes do dilúvio, o homem era proibido de comer carne de animal. Então depois do dilúvio, Deus falou, agora você vai comer carne de animal, porque você vai precisar das proteínas que a carne do animal tem para você viver. Mas antes disso, o homem comeu o quê? Folha. Nós não lemos lá? Toda a erva do campo vos será para mantimento. O homem só comeu. Os veganos tinham razão até a caída do Adão, entendeu? Até o dilúvio. Depois do dilúvio, tem que comer carne. Faz parte da proteína. Você vai ler isso lá em Noé, tá? Para não tomar tempo, a gente não vai ler lá. Então, o que acontece? Quando você morre, né, o seu corpo físico, e quando a sua alma sai do corpo, se você não tiver rendido sua vida a Cristo, você vai sofrer o que nós chamamos de segunda morte, que é do lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21:8 diz assim, ó: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Qual é a primeira morte? Você já nasce morto para Deus. É difícil ouvir isso, né? Todo mundo. E as crianças? As crianças, elas nascem mortas para Deus, mas tem um detalhe: elas ainda não têm consciência. Então, enquanto elas estão na inocência, é injusto condenar elas. Mas quando elas perderem a inocência, vai para o inferno também. Existe algo que pode me ajudar a identificar quando o meu filho ou minha filha perdeu a inocência? Alguns teólogos dizem que existe um jeito. Eu já comecei a preocupar com a minha filha, que é quando cai o dente de leite. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é inocente. Ele é inocência, ele é pura bondade. A Bíblia diz que os dentes dele são brancos, de leite. Ele ainda tem os dentes de leite. Os dentes dele não é para ter caído, porque ele nunca pecou. Alguns falam que é isso. Se é ou se não é, não sei, mas dá um pavor, dá. Porque você vê um filho de 5, 6 anos perder a dentição e trocar, você fala, vixe, tem que aceitar Jesus. Não tem conversa. Todos têm que confessar Cristo. Não existe um ser humano que não precisa confessar a Cristo. E um dia uma criança, quando ela chegar numa determinada idade, ela vai ter que confessar a Cristo, vai ter que batizar. Por isso que dependendo da criança, 11 anos, 12 anos, a gente batiza. Tem gente que espera mais idade, mas dependendo da criança e do histórico dela, a gente faz o batismo. Você entende? Se a gente percebe que ela já já perdeu um pouquinho a inocência, né? Já está fazendo umas perversidades aí, mas já entende o que é Cristo, vai falar, já está na hora de você se entregar também, meu filho. É verdade esse negócio, então, que para Deus nós estamos mortos? Vou ler alguns textos e aí vocês concluem por vocês mesmos, tá? Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo ser humano já nasce condenado em Adão e Deus os considera como mortos. Olha uma palavra que Jesus vai dar para os discípulos. Essa para mim é uma das mais duras que ele fala. Mateus 8, 21, 22.
E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite que primeiramente vá sepultar meu pai. É lícito você fazer o velório do seu pai? É lícito você fazer o velório da sua mãe? É. Olha o que Jesus fala para esse discípulo. Jesus, porém, disse: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Você já teria se ofendido com essa resposta e teria virado as costas para Jesus. Fala! Isso aqui é um tapa para mim. Não é? Como que Deus fala para mim assim? Não vá sepultar seu pai. Vá e faz a minha obra. Deixa que eles que são mortos se sepultem. Porque o que significa? Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Todo ser humano está morto. Para Deus, todo ser... Olha, é palavras do próprio Jesus Cristo. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. É duro, não é? É duro isso. Mas você tem que entender por que eu estou fazendo toda essa conclusão. Vocês vão ver a hora que eu finalizar. Gênesis diz que Deus criou tudo bom. Porém, com a entrada do pecado, quando Adão e a Eva comeram do fruto, o ser humano começou a ficar ruim e fadado ao mal. Ele ficou mentiroso, arrogante, assassino, promíscuo, amante dos prazeres, mundanos, devedor de tudo e de todos. Olha o que diz Romanos 3, 10, 18. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, os seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos olhos. Esse é o ser humano normal. Afronta um ser humano qualquer. Você nunca falou a seguinte coisa? Você ouviu que um vizinho seu matou toda a família. Qual foi a primeira coisa que você fala? Mas ele era tão gente boa, era tão legal, tratava todo mundo bem e agora fez tudo isso. Por quê? Porque todos os homens estão fadados a isso. O que nos tornamos? Pessoas ruins com boas atitudes. Esta é a essência do ser humano. O pior dos seres humanos pode fazer alguma coisa boa, mas boas atitudes não nos salva perante Deus. O Senhor Jesus disse em Lucas 11:13: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O que Deus está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte: nós somos maus, a nossa natureza caída é má, mas mesmo assim nós conseguimos fazer coisas boas. Por isso você vai ver pessoas tendo boas atitudes, fazendo obras sociais, dando dinheiro, fazendo, né? Mas todos para Deus são mortos e maus. Aprenda uma coisa, isso você tem que aprender isso hoje. Não existe ser humano bom. Por isso que Jesus fala: por que me chamas de bom? Bom é só Deus. Por isso que ele vai dar que a bondade é um ato de justiça do próprio Deus. Isaías 64:6, ele vai dizer assim, ó: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Eu expliquei para vocês o que é trapo de imundícia, né? Vocês lembram o que é trapo de imundícia? O famoso mods, absorvente. Isso que é o trapo de imundícia. Antigamente as mulheres, né, uns 30 anos atrás, 40 anos, ainda usavam uma fronha, não era? Não tinha que ficar lá, não era uma coisa assim? Não era? Isso que é o trapo de imundícia. Ele está dizendo o seguinte: tudo que você fizer que você julga bom, Deus julga isso como um absorvente. Desculpa se eu estou sendo franco, mas às vezes você se julga bom demais e eu preciso abrir seus olhos. Não é. Não é. Bom é só Deus. Então você tem que entender, todos estamos condenados pelo pecado de Adão. O nosso espírito está morto. Ele está impedindo a nossa comunicação com Deus. E Deus não considera as obras que nós fazemos. E agora? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, diante de tudo que eu falei, que esperança havia?
Que esperança há para o ser humano? Por isso que nós damos graça a Deus por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele mudou tudo. Ele mudou tudo, Ele mudou tudo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eram gentios na carne, chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feito pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2, 8, 14. Por causa do Senhor Jesus Cristo, a inimizade que o pecado trouxe para com Deus, entre Deus e os homens, foi retirada. Agora nós podemos voltar a nos relacionar com Deus. Por causa de Cristo, por causa da obra da cruz. Era para eu e você estar naquele madeiro. Era para nós estarmos sendo julgados. Mas porque Cristo quis tomar o nosso lugar, então nós alcançamos a salvação. Você pode fazer o que você quiser, nada do que você faz vai te salvar. Você vai servir a ceia? Não vai te salvar. Você está na porta? Não vai te salvar. Você está pregando? Não vai te salvar. Está louvando? Não vai te salvar. Está cuidando das crianças? Não vai te salvar. Está cuidando das mulheres? Não vai te salvar. Está cuidando dos homens? Não vai te salvar. Está na diaconia? Não vai te salvar. O que nos salva é a graça de Deus, que é manifestada por meio da fé. É um próprio presente de Deus para nós. Nada que eu faça possa me salvar. Eu sou salvo em quem eu creio. Não é o que eu faço. Mas depois que eu creio, eu vou fazer o quê? As boas obras. Então, para Deus, a minha obra só começa a valer depois que eu creio em Jesus. Antes de Jesus, nada do que eu faço vale para Deus. Mas depois que eu creio, tudo que eu faço importa. Tudo que eu faço importa. Havia a dívida de Adão que pesava sobre todos nós, mas Cristo pagou essa dívida. Por isso não existe condenação para quem está em Cristo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Como se dá a salvação para o ser humano? Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. João 1, 12, 13. Muitos dizem aí, eu sou filho de Deus. Não é o que a Bíblia diz. Todos são criação de Deus, todos. Mas filho de Deus é só todos quantos o receberam. Aí recebeu o poder para ser feito filho. Então quando alguém fala para você, sou filho de Deus, mas não faz o que Deus manda, não é filho não, é uma criação. João 3, 15, 18. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que significa isso? Eu já não falei que todo ser humano nasce morto para Deus? Então o que acontece? É isso que o texto está falando. Quem não crê já está condenado. Nós não vamos ser condenados por causa daquilo que eu faço. Nós seríamos condenados porque deixamos de crer no Filho de Deus. Você crê no Filho de Deus?
Quando se crê em Jesus, ocorre um novo nascimento dentro de nós. Nosso espírito recebe o Espírito Santo e é vivificado novamente. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Quando você crê em Jesus, o Espírito Santo, ele habita no seu espírito humano. Essa vinda do Espírito vivifica o seu espírito humano. Aquele espírito que estava morto ganha vida. Agora ele nasce de novo, santificado, livre de pecado. Então, se tem alguém aí dentro de você que é 100% santo, é seu espírito humano, porque lá habita o Espírito Santo de Deus. Então o seu espírito humano é 100% santificado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será... Olha ele falando de novo: quem não crer será condenado. Qual vai ser a condenação dos homens? O pecado de Adão? Deus já condenou. Deus já disse: você, Adão, comeu fruto, você morre. Essa já é a condenação. O homem já está condenado pela morte. Qual vai ser a nova condenação? Rejeitaram a salvação que Cristo deu. Por isso é digno de um lago que arde com fogo e enxofre. Rejeitou o Filho de Deus. Rejeitou a morte de Jesus na cruz do Calvário. Como eu me reconcilio com o Pai? Aqui são dois casos que eu tenho. Reconciliar em que sentido? Você é criatura de Deus. Você é criatura de Deus, amém? Todos somos criaturas de Deus, amém? Então, como eu volto a ter um relacionamento com Deus? Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador ou uma pecadora, que em Adão eu estou condenado e que eu sou uma pessoa má que consegue fazer boas coisas. Esse é o primeiro passo. Qual o segundo passo? Romanos 10, 9 e 11. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será... Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque toda a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Então, se você está aqui hoje e nunca confessou a Cristo, está aqui o passo que você tem que fazer. Você precisa entender que você é um pecador, você é uma pecadora. Eu sei que você fala: eu não tenho nada a ver, mas você estava lá com Adão comendo fruto. A fé. Você tem que acreditar que Jesus Cristo, ele assumiu uma forma humana. Ele foi um homem como eu e como você. Que ele andou 30 e poucos anos entre nós e que ele foi morto na cruz e que Deus o ressuscitou. Por que Deus ressuscitou? Porque ele cumpriu toda a lei. A palavra diz que todo aquele que cumprisse a lei viveria por ela. Então Jesus não tinha pecado. Se eu crer em tudo isso, eu sou salvo. Ah, mas como eu creio? É por isso que os ateus preferem crer que tudo surgiu assim, né? Evolução. Tem que ter mais fé que eu. Eu prefiro acreditar que Deus falou: haja luz, haja expansão. Eu prefiro crer nisso do que crer que tudo surgiu de uma evolução. Você já viu alguma evolução acontecendo? Nem tem provas, é por isso que é teoria da evolução. Você entende? Então, a nossa salvação está na fé. A fé em quem? Em Jesus, tá? Você já confessou a Cristo, mas você se afastou. Afastar não é ficar 1, 2 cultos sem vir na igreja não, tá, gente? Isso não é afastar não, pelo amor de Deus. Senão todo culto, quase todo culto vai ter nego se reconciliando. Não é isso. Se afastar é você deixou a fé. Você está chateado, seja com a igreja, com pessoas, até mesmo o absurdo você está revoltado com Deus. E aí você precisou de um tempo afastado para Deus te tratar e você se arrepender. Se você se encaixa nesse caso, o que diz 1 João 1, 8, 10? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Qual é o primeiro passo? Você que está afastado de Cristo, da comunhão, confessa agora. Cristo, eu estou afastado. Eu me afastei. Eu andei numa vida que não te agrada. Eu quero agora fazer uma aliança de retorno com o Senhor. Simples assim. Confessa seu pecado. Lembra de tudo que você fez. Qual o segundo passo? Aí é o passo mais importante, congregar. Você precisa congregar. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Jesus está voltando. Então nós temos que congregar, a gente tem que participar, a gente tem que partir o pão. Nós somos uma família, nós temos que estar juntos. Às vezes eu não vou conseguir resolver o seu problema físico, mas talvez eu resolva o seu problema espiritual, te ajudando em oração, jejuando com você, te dando um abraço, ministrando sobre a sua vida e você ministrando sobre a minha. Mas nada é motivo da gente deixar de congregar. Então nós temos dois casos. Você que nunca confessou a Cristo e hoje, diante de tudo que foi explanado sobre o homem, você entende que precisa entregar a sua vida para o Senhor. Se não, o meu sangue está livre. Se tu está nesse caso, sair ali, virar na esquina e morrer, sem confessar a Cristo, lamento por sua vida. Não tem o que fazer, porque a chance te foi dada. E se você está afastado, é só você confessar. Fala, Deus, eu sou um pecador, me perdoa, eu já recebi a Cristo, já fiz tudo o que diz a fé, mas eu me afastei por essa circunstância, eu te peço perdão e eu peço para estar retornando hoje no nome do Senhor Jesus. Simples assim. Porque o sacrifício já foi feito, não há necessidade de fazer um novo sacrifício. Ele já foi feito. Amém? Vamos ficar em pé? Vou fazer uma pergunta. Por que você falou isso do homem? Porque o homem, ele tem a sua essência. E nós precisamos entender. Por que Cristo veio? Cristo veio porque havia uma dívida impagável de Adão. Havia uma dívida impagável. Como que se paga uma dívida dessa? Uma sentença que Deus deu. Se comer, vai morrer. Como se paga uma dívida dessa? Alguém assumir no lugar. Que ser humano? Se todo ser humano nasce morto, qual ser humano teria a condição de assumir o lugar de Adão? Então Deus tinha que mandar um segundo Adão. Ou, como diz o texto, o último Adão, o Espírito vivificante, o homem que nunca pecou, para assumir nas mesmas características de Adão. Vou até te entregar um mistério, que provavelmente não ia acontecer, mas se acontecesse, Cristo já nos revelou o que poderia acontecer. Se a Eva comesse o fruto e Adão dissesse não, quem estaria em pecado? A Eva, não era? Hã? A Eva estaria em pecado, você não concorda? Qual seria a atitude de Adão? Não era comer o fruto, era morrer por ela. Porque foi isso que Cristo fez por mim e por você, pela igreja. Ele morreu pela igreja, para dar vida a ela. Isso era que ele tinha que ter feito. Mas o fruto era bonito, era cheiroso, era gostoso. Vamos comer. Deus teve que deixar. Se Deus intervém, como que nós provamos o nosso amor com Deus? Deus dando liberdade para você agir. Livre-arbítrio. O que eu falo? O que eu falo que é entregar a vida para o Senhor Jesus? Eu falo que tem livre-arbítrio? Tem livre-arbítrio. Mas o que é? Jesus falou assim, ó. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que é entregar a vida para Cristo? É abrir mão do seu livre-arbítrio. Quem governa agora é Ele. Quem dirige sua vida agora é Ele. É Ele quem escolhe aonde você trabalha, aonde você mora, quantos filhos você vai ter. É Ele quem escolhe. É Cristo. Deixa eu te perguntar, Deus tem dado nome para os seus filhos? Deus tem escolhido o seu trabalho? Deus tem escolhido onde você mora?
Ou é você que está tomando a decisão? É uma pergunta de Deus para você. Eu já não sei mais, já tem uns 10, 11 anos que eu falei, Cristo, governa aí, ó, governa. E eu falo para você, ô coisa boa que aconteceu, hein? Passa a luta, vixe. Passa a afronta, vixe. Mas deixa eu te falar, melhor coisa que foi Cristo assumir 100% do governo da minha vida. Às vezes minha esposa fala, o que a gente vai fazer? Eu falo, não sei, tá na mão de Cristo, ele vai fazer. Não preocupa não. E faz e surpreende nós dois ainda. Mais do que a gente espera. Então eu quero fazer uma pergunta. Há alguém aqui nesta noite que ouviu essa palavra? Você ainda não confessou a Cristo? Você entendeu que você é um pecador ou uma pecadora que precisa entregar a vida a Cristo, confessar que Ele é o Senhor, que Ele assumiu a sua posição? Normalmente eu não chamo para vir na frente. Eu gosto na quinta chamar para vir aqui para eu estar ministrando no meio do povo, né? Mas normalmente a gente não faz apelo. Mas eu vou fazer. Porque foi pregada essa palavra, Deus nos deu essa direção para essa palavra, então eu não posso deixar de fazer. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador e fala, olha, eu sou tudo isso aí mais um pouco e eu quero a partir de hoje que Cristo seja o meu Senhor e Salvador.